relação às estatísticas de acidentes do trabalho no Brasil, nós temos números infelizmente assustadores. Quando nós observamos o Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho, nós vemos aqueles números que nos apontam para cerca de 70 acidentes por hora registrados no trabalho no Brasil. A gente diz, poxa, é muito acidente, é mais de um acidente por minuto. Mas lá estão registrados apenas os acidentes do mercado de trabalho formal. E o outro dobro de informais, de servidores, de estagiários que não estão registrados. Infelizmente, o Brasil está em terceiro lugar em número de acidentes do trabalho, atrás da China e dos Estados Unidos. Essa posição ainda é muito desconfortável, porque esses acidentes de trabalho geram um custo, não só para a Previdência Social, com o pagamento de inúmeros benefícios, como também para a própria empresa, que vai arcar com valores vultosos de dano moral coletivo. E, lamentavelmente, o Brasil sempre esteve ali entre os países de destaque na ocorrência de acidentes de trabalho. Seja no meio rural, seja no meio urbano, nas grandes obras, que muitas vezes a preocupação única é com agilizar o término da obra, conseguir concluí-la num tempo menor possível. Então, com toda a prevenção, que é o que se busca alcançar, com essa ideia de que o meio ambiente de trabalho não é apenas o local, a mesa, a sala que a pessoa trabalha, mas todo o complexo de relações com as quais ela lida cotidianamente. Porque cultivar um ambiente de trabalho saudável e seguro significa estabelecer como linha inicial de abordagem que a pessoa é o centro da proteção, não o trabalho. A legislação previdenciária hoje no Brasil é a que define o que é o acidente do trabalho. Esse acidente do trabalho ele vai muito além daquela situação típica em que um trabalhador tem um braço amputado numa máquina, sofre uma queda no ambiente de trabalho, mas envolve também todas as situações de doenças relacionadas ao trabalho, seja as doenças profissionais, que são aquelas que tipicamente acontecem em determinadas profissões, ou aquelas do trabalho, doenças do trabalho, que são aquelas que decorrem especificamente da forma como o trabalho é organizado. E é bom que se diga que o acidente não é obra do acaso. As pessoas têm que ter essa consciência que não foi anjo da guarda que não estava de plantão naquele dia e uma obra, um fato do acaso, do imprevisto, gerou o acidente. O acidente sempre é previsível. Muitas vezes, no Ministério Público do Trabalho, principalmente quando um acidente já aconteceu, um acidente grave aconteceu, quando nós conversamos, tomamos o depoimento dos profissionais de segurança do trabalho que atuam nesse ambiente, não é incomum o relato desses profissionais dizendo: eu sabia que essa medida de prevenção era insuficiente, eu tinha sugerido já para a diretoria uma outra medida de prevenção, eu sabia que esse acidente podia acontecer, mas a opção da diretoria foi por não implementar, foi por não investir, né, porque se entendeu que era apenas um custo. Por parte das empresas, ela tem uma série de custos que ela acaba tendo quando acontece um acidente, quando acontece uma doença, e que em geral ela não considera nessa avaliação inicial. Ela pensa, eu vou enclausurar uma máquina, custa X. Isso é muito caro. Sim, mas caro em comparação com o quê? Se um acidente vier a acontecer, a depender do tamanho, do porte econômico da empresa, a empresa muitas vezes pode fechar. Prevenir acidentes do trabalho é manter a integridade física, né, do trabalhador. Ele é o mais importante. Mas claro que a gente tem que falar que também acidentes afetam na lucratividade de uma empresa, acidentes afetam na produtividade de uma empresa. Então, atualmente nós temos alíquotas que incidem sobre a folha de pagamento, tá, e que podem aumentar de acordo com os acidentes. Essa alíquota ela pode inclusive ser diminuída. Ela pode ser diminuída quando? Quando a empresa não tem acidentes. Por exemplo, vamos pegar uma empresa que o percentual seja de 3%. A maioria das indústrias é 3%. Então, a alíquota Gildrad de 3%. Esse percentual de 3% pode aumentar e pode chegar a 6%, ou seja, dobrar de acordo com os acidentes e doenças do trabalho que a empresa teve nos últimos 2 anos. Sempre é um cálculo dos últimos 2 anos anteriores.
Da mesma forma que, se a empresa não teve afastamentos por motivo de acidente ou doença no trabalho, essa alíquota ela pode diminuir pela metade. Então, ao invés de chegar a 6%, que é o dobro dos 3%, pode chegar a 1,5%. E isso pode, dependendo do número de funcionários que uma empresa tem, do número de trabalhadores que uma empresa tem, pesar consideravelmente. Né? A gente está falando aqui, empresas que têm mais de 1.000 funcionários, em milhões de reais recolhidos, tendo que recolher mensalmente para financiar acidentes e doenças no trabalho. Tendo um acidente de trabalho, além da empresa subir no ranking lá de uma empresa acidentadora, além disso, a empresa pode ser responsabilizada por aquele trabalhador via Justiça do Trabalho ou via AGU. Então, a Advocacia Geral da União, ela pega os nossos relatórios de acidente de trabalho e entram com ações contra as empresas para que aquele benefício seja ressarcido pela empresa que deu causa para isso. E aí, nessa questão, é que a Auditoria Fiscal do Trabalho tem a maior importância. Então, é de prevenir acidentes, prevenir doenças ocupacionais e, prevenindo esse tipo de doenças e esses acidentes, nós temos uma diminuição do passivo para a empresa e também do passivo social. Nós, quando falamos de problemas de acidente, de doenças ocupacionais, nós geramos um problema social, inclusive com redução de produtividade, redução, em muitos casos, do próprio desenvolvimento da economia brasileira. E veja, quando o acidente acontece, que causa um dano irreparável, seja, por exemplo, por aposentadoria, quem paga é a sociedade toda, porque a Previdência irá arcar com o custo da pensão para aquela pessoa vítima ou a família, enfim, no caso da pensão por morte. No caso do empregado que veio se aposentar por invalidez, por exemplo, imagina uma pessoa de 30 anos, 18 anos, 25 anos, o resto da vida numa cama ou, enfim, sem poder exercer o seu direito de ser produtivo. Não se valoriza suficientemente a vida do trabalhador, a saúde do trabalhador, para realmente não considerar a saúde e segurança no trabalho uma questão de custo, mas sim de investimento na saúde humana e algo que vai realmente melhorar, inclusive, a produtividade da empresa, porque um trabalhador que está num ambiente de trabalho em que ele se sente seguro, sem dúvida, ele vai produzir muito melhor. A gente percebe que as doenças mentais decorrentes de um ambiente ruim, elas estão se avolumando, aumentando, entendeu? Provocando afastamentos, depressões, são vítimas de assédio porque não cumprem determinadas metas. E isso pode levar até ao suicídio, porque as relações interpessoais são importantíssimas também para que o ambiente seja bom, saudável, que dê vontade de você e a empresa trabalhar e não só a obrigação de sobrevivência. É muito comum nós enfrentarmos na atuação, são as denúncias que envolvem assédio moral e que a solução de um assédio moral não é simplesmente você demitir o assediador. Bom, identificamos aqui o assediador e ele será demitido, está tudo resolvido. Se o ambiente permitiu que uma situação de assédio acontecesse, é porque a organização de trabalho, de alguma forma, permitiu. Então, às vezes, trocar a pessoa não vai fazer com que aquele assédio efetivamente se encerre, porque a organização do trabalho deu abertura para que isso acontecesse. Então não podemos levar essa cultura do menosprezo à condição humana para o ambiente de trabalho. O mundo hoje é diverso, o mundo hoje é plural. Temos que respeitar as individualidades e sermos assim cada vez mais severos no combate ao preconceito estrutural. Nunca esquecer, por exemplo, que o assédio moral, que o assédio sexual, que a violência do trabalho não está traduzida tão somente na violência física. A violência mental é um problema contemporâneo que integra o combate a ela também esse conceito de meio ambiente de trabalho saudável e seguro. O perfil de acidentalidade, quando a gente pega ele em termos etários, a gente verifica que o maior número de acidentes de trabalho acontece no início da vida produtiva, no jovem trabalhador. 18 a 24 anos, nós temos mais de 1.100.000 acidentes registrados nos últimos 10 anos. É onde acontece o maior número de acidentes mesmo. Ou seja, estamos falhando realmente de alguma forma, porque a educação, ela tem o propósito de ser ali a qualificação para o trabalho. Para qual trabalho? E a gente precisa complementar, dizer para o trabalho decente, sustentável, seguro e saudável. Essa é a proposta.